Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que regressou por estes dias ao Festival Correntes de Escritas na Póvoa de Varzim, um lugar literário por excelência. A nossa convidada desta semana foi uma das participantes na 19ª edição deste encontro, o maior do género em Portugal. Nascida em Buenos Aires, Argentina, Cristina Norton vive há mais de 3 décadas no nosso país. Há mais de 5 décadas. Não, 5 décadas. 5 décadas. Não, mas 5 é mais de 3. É mais de 3. E isto quer dizer... Estamos a ser assim, não falar muito da Não, é que isto dos 30 anos já está em todos os sítios. E eu digo, não é que os anos vão passando, ninguém faz as contas, mas quer dizer, o primeiro livro até agora. Não passam, Cristina, não passam. Desde 1998 que orienta oficinas de escrita criativa e cursos de formação a professores, organizados pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, pela Fundação Calouste Gulbenkian e por outras instituições. Escreveu poesia, romance e literatura infantil e da sua bibliografia constam títulos como O Afinador de Pianos, O Segredo da Bastarda, A Casa do Sal, O Guardião de Livros e A Vida é um Tango e Outras Histórias, um volume de contos que acaba de ser lançado com chancela da Oficina do Livro. Olá, Cristina, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Viva, é sempre um prazer. Vamos começar por um livro que escolheu e que eu fiquei muito contente que tenha escolhido, porque foi um livro que eu li na adolescência, era um dos livros preferidos do meu pai, o Jean Christophe, do Romain Rolland, que infelizmente é um livro um pouco esquecido. As novas gerações não tiveram este hábito de ler esta história espantosa de um compositor, que é também uma história de crescimento, de chegada à idade adulta. No seu caso, como é que descobriu e como é que entrou neste universo do Romain Rolland? Bom, eu preferia começar pelo princípio. Porque o Romain Rolland veio um bocadinho mais tarde. Eu gostava muito de ler e no quarto que eu partilhava com a minha irmã mais velha, que tinha 9 anos mais do que eu, havia uma estante com livros em francês, porque com o meu pai eu falava francês porque ele era polaco e achou que não valia a pena eu aprender polaco porque eu nunca me ia servir para nada. Hoje lamento imenso, mas pronto, não sou o único caso. Já são 3 as pessoas que eu conheço, filhas de polacos, que não falam uma palavra de polaco, pelo menos cá em Portugal. E então depois eu devorei os livros em francês, em castelhano, os livros primeiro com imagens, depois com letras, depois com isto, depois com aquilo, até que depois também devorei era uma espécie de enciclopédia para jovens que tinham oferecido a minha irmã, que era muito bonita e interessantíssima, e tinha um bocadinho de tudo, porque também tinha literatura, tinha um bocadinho de tudo, e que se chamava, não sei se ainda existe, El Tesoro de la Juventud. Portanto, para mim era um tesouro e eu li aquilo tudo, era uma coisa enciclopédica mesmo, enciclopédias, não sei se eram 15 volumes ou qualquer coisa assim, e depois eu disse, pronto, o que é que eu vou ler agora? Ainda que os meus pais me oferecessem livros e tal, eu sempre fui muito curiosa e como... digamos, cresci naquela época, acho que as crianças cresciam, pelo menos no meu caso, os meus pais eram divorciados, um bocadinho sozinha, não é? E então ninguém me perguntava nada o que eu fazia, eu fui, havia uma boa biblioteca na sala e os livros todos encadernados, portanto eu não sabia ser infantil ou não era infantil, e comecei pela minha estatura, não é? A ver o que é que podia tirar. E então eu ia tirando os livros, ia folhando assim um bocadinho, passava uma página e outra, interessa ou não interessa, bom, este não. Eram todos livros, evidentemente, de muito bons escritores. E então caiu-me nas mãos As 24 Horas de uma Mulher, um livro fabuloso, e eu li-o, e como é evidente, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos, penso eu, e como é natural, não percebi toda a história, não é? Não percebi toda a história, mas realmente
gostei, impressionou-me a maneira de escrever daquele escritor, que realmente era um grande escritor. Stefan Zweig. O Stefan Zweig. E depois passei a ler outros livros dele também. Até, penso, não estou errada, ele também escreveu biografias. Portanto, eu li, e havia também uma sobre essa que eu gostei particularmente, porque era assim um bocadinho um conto de fadas, não é? Ainda que houvesse também um diabo lá no meio, porque era a primeira mulher, Désirée, que foi a primeira mulher do Napoleão, o romance deles e tal, etc, etc. E eu gostei muito, e a partir desse momento decidi que eu também queria escrever. Mas como em casa falava-se muito de poesia e falávamos como poesia, não é? Por exemplo, acontecia qualquer coisa e a minha mãe dizia um verso qualquer, menos quando zangava connosco, como é evidente, mas enfim, nos momentos era prosa pura e dura, porque as palavras eram duras. Enfim, quando não voava um sapato, quando nós batemos a porta da minha mãe, porque não a tínhamos visto para ir há 3 dias e ela estava a dormir, então abríamos muito devagarinho, assim, com a minha irmã à porta. Eu era mais pequenina, ela era mais alta, punhamos assim o nariz e de repente voava um sapato e, bom, enfim, percebíamos que não era realmente o momento ideal. Não era a hora certa e pronto, tínhamos que ficar à espera que a mãe nos falasse, era assim. E então decidi começar a escrever e posso até contar uma pequena história que aconteceu. A minha mãe tinha uma amiga que às vezes vinha tomar o chá lá à casa, e uma das vezes trouxe o filho. Eu nessa altura tinha 8 anos, ou 9, ou qualquer coisa assim. O filho era muito bonito, mas devia ter para aí 20, não é? E como a minha mãe e a mãe dele estavam a conversar, ele, hoje evidentemente percebo que foi por educação e por simpatia, a minha irmã não estava, portanto, quer dizer, começou a falar comigo. E começámos, estranhamente, a falar de livros, do que eu estava a ler e não sei o que. Ele deve ter ficado assim um bocadinho surpreendido, e então eu perguntei-lhe o que é que ele fazia, disse, eu escrevo às vezes, gosto de escrever. Eu disse, eu também. E pronto, e fiquei apaixonada, mas até a última célula dele, chama-se Diego. Eu tentei convencer os meus 2 maridos de que a cada filho que tive de chamá-lo Diego, ninguém quis, ninguém aceitou, porque bom, o meu marido, o último, com quem estou casada há 40 anos, disse que não, porque havia um Diogo Cão ou qualquer coisa, havia um Diogo qualquer que era um grande gatuno, um que era gatuno, o Diogo qualquer coisa. Bom, se calhar é mentira, mas ele convenceu-me que havia um gatuno muito famoso, sim, muito famoso, que se chamava Diogo, portanto, nem pensar, e o outro, como era estrangeiro, disse que não conseguia pronunciar o nome, mas enfim, pronto, porque eu inocentemente tinha contado esta história da minha primeira paixão. E então escrevi-lhe uma poesia muito, que para mim era extraordinária na altura, porque mostrava os meus sentimentos para aquele rapaz que, enfim, com quem eu pretendia, como é evidente, casar, como era natural, que evidentemente, não é? E então o que acontece é que esse pequeno poema vinha com um enorme, só reparei 1 ou 2 anos depois, com horror, não error, mas com horror gramatical. Mas não faz mal porque rimava, portanto, quer dizer, rimava. Então, chegou a entregar o poema? Não, mas o poema era assim, não, nem pensar, porque, aliás, ele nunca mais apareceu lá em casa. Eu ter dito a mãe, uma chumbada, vocês ficam as duas de conversa e eu tenho que ficar com a criança, coisa que eu vivia. Permaneceu na memória? Completamente. Até que, por acaso, é engraçado, várias dezenas de anos depois, a minha mãe disse, olha, sabes quem é que também escreve e publica?
o Diego, lembro-te que então não vou lembrar do Diego, não me lembro do Diego. Só que pronto, para mim passaram uns anos e para ele também, e aquele encantamento já não é bem o que era. Mas o poema era muito engraçado porque era assim, com 8 anos, não é? Portanto, el amor es un problema que todos quisieran tenerlo, pero quien ya resolvido lo tiene, quiere volver a tenerlo. Ou seja, péssima gramática, porque não se diz resolvido, se diz resuelto. Em português vocês dizem resolvido, mas em espanhol não é. E eu achei que era assim, o poema. Não é? O poema foi o primeiro poema que escrevi e ainda bem que não segui no mesmo caminho. Mas essa vontade de escrever nasceu com o Zweig, com a descoberta do Zweig, mas sobretudo com amor. Foi a primeira coisa que eu escrevi. Sim, eu queria escrever, não, porque eu gostava tanto de ler, que eu dizia, eu gostaria algum dia de poder escrever assim, não é? Ou de poder contar as histórias assim. E como eu era meia filha única, digamos assim, porque a minha irmã está a ver 9 anos de diferença, é enorme. Quer dizer, enquanto eu tinha 8 anos, ela tinha 16, já namorava, não sei o quê, depois acabou por casar com o namorado, com o primeiro namorado que teve, e viver até a morte de um e do outro. E eu estava num universo mais meu, muito meu. Daí que eu brincasse muito sozinha, fazia bom, além de brincadeiras, porque não havia evidentemente todos os jogos que há agora, não é? Por isso inventava jogos, inventava personagens, fazia teatrinhos para mim própria e pronto, era tudo. Eu era a que falava, a que via, a que fazia, enfim, a dramaturga, a atriz fazia tudo, não, fazia assim uns fantoches com papel, na altura fazia-se, hoje em dia já ninguém fazia essas coisas, mas era com papel de jornal, sim, farinha com água, que é para fazer de cola, e depois pintado por cima, e depois punha-se uma coisa de papel higiênico no meio, que é para poder pôr o dedo e tal, e não sei o quê. Isso fazíamos, surgir, claro, não, mas isso fazíamos nos dias de chuva e tal, quando não brincava com as minhas primas e primos, porque isso tinha muitos da minha idade, e eu era muito Maria Rapaz. Era muito Maria Rapaz, e então fazíamos assim brincadeiras um bocado menos suaves. Mas voltando à literatura, numa altura, o meu pai, como eu tinha família em Paris, pensou, porque lhe tinha corrido bem um negócio, uma fábrica, ou qualquer coisa assim no género, e achou que o melhor que podia fazer pela filha dele era mandar-me interna para um colégio muito bom na Suíça. Agora, na altura tinha 12 anos, não é? E eu não disse nada, meus pais estavam divorciados, a minha mãe disse, pronto, eu vou com ela e vamos ver. E depois, quando chegámos, foi a primeira vez que eu vim a Portugal, e visitei, enfim, uma parte de Portugal, Espanha, quase toda, e depois cheguei a Paris e conheci a irmã do meu pai, aqui também conheci outra irmã do meu pai que tinha casado com um português, e tenho 2 primas direitas portuguesas, e quando chegámos a Paris, entre a minha mãe e a irmã dele, convenceram o meu pai que lhe mandar-me para um colégio interno era completamente fora de questão, além de que, não sei, deve haver algum anjo, eu devo ter algum anjo protetor, um arcanjo protetor, não vi tanto nos anjos, mas um arcanjo protetor que fez com que o meu pai, no momento, o negócio corresse pessimamente e ficasse um tostão. Era um bocadinho a vida do meu pai, era assim, um comerciante, era judeu, era polaco judeu, a Suíça ficou completamente fora de questão, mas, entretanto, eu fui a uma escola maravilhosa, realmente maravilhosa em Paris, onde estavam também a minha prima, que tem praticamente a mesma idade que eu, que se chama L'École Alsacienne. E então, às vezes, quando eu conto, as pessoas ficam um bocadinho, mas não pode ser isso. Sim, eu os conheci todos, conheci o Picasso, porque estava na escola com os filhos do Picasso.
conheceu mesmo o Picasso. O Picasso, porque os filhos... Não muito, mas às vezes, pronto, às vezes por ali aparecia. A mãe deles, Françoise, conheci bem. Depois conheci o Gérard Philippe também, que ia lá e que eram todas as miúdas. Um ator fabuloso, ainda por cima, lindíssimo. O Yves Montand, enfim, digamos que a intelectualidade e os bons escritores, conheci muito bem o Jacques Prévert, o Pierre Prévert, grandes pintores, enfim, digamos que a intelectualidade das pessoas que pensavam e que liam e que se interessavam pela arte, mandavam os filhos a essa escola. E eu entrei lá e então... eu gostava muito de ler, líamos muito e muitas vezes emprestávamos os livros, não é? Uns aos outros e não sei o quê. E quando decidimos que realmente que ficávamos lá em Paris, a minha mãe tentou alugar, porque entretanto estamos em casa da minha tia, eu em casa da minha tia, a minha mãe em casa de uma amiga, e tivemos a sorte, digamos assim, de encontrar um apartamento que eram os grandes amigos, os amigos da minha mãe, que iam por um ano para outro país qualquer e já agora dizem, em vez de fechar o apartamento, alugámos a um preço. Não sei se o apartamento pelo menos fica ocupado. Para a minha grande alegria, quando chegamos ao apartamento, digamos que a parede da sala, não é, era toda coberta de livros. Maravilha. Portanto, isto para mim foi um paraíso. Eu disse assim... se for preciso, durmo aqui. Quer dizer, foi já a entrada, eu durmo aqui. A mãe disse, não, temos um quarto, temos 2 quartos e tal. E pronto. E eu adorava, e foi uma altura em que me deu... continuava a ler muito, mas também a pintar. Ainda que não soubesse, mas fazia quadros abstratos e enchia a cozinha de papéis de noite, não é? Era o chão e todos os móveis da cozinha cheios de pinturas. E pronto, era o que eu gostava de fazer. E então, nessa biblioteca, sim, exatamente, nesses estantes, entre vários outros livros que li, deparei-me com, já não me lembro se eram 7 ou 9 volumes na altura. Eram muitos volumes. Mas eu devo dizer que apaixonei-me pelo autor, apaixonei-me pela história do João Christophe. E uma das coisas que achei engraçado, porque quando, em geral, eu falo do João Christophe, ninguém sabe do que é que estou a falar. E foi giro falar contigo e dizermos, mas era um dos livros que o meu pai gostava muito. Eu disse, que bom, porque até agora a única pessoa que eu conheci, enfim, porque falei do tema, que tinha lido o João Christophe, era o Rui Zinck. Eu dizia, pronto, ninguém conhece, ninguém sabe, paciência. Foi Prémio Nobel da Literatura, é um escritor. Sim, mas penso que não está traduzido em português, ou sim? Está. Ou esteve, se calhar. Esteve. Não sei se era da Livros do Brasil. A edição que eu li era da Livros do Brasil. Mas é capaz de já não se encontrar. Mas isso devia ser aquela coleção dos anos 50 e tal, 60 e pouco. Exatamente. Portanto, eu ainda não vivia em Portugal. Portanto, leu em francês? Eu li em francês, claro. Li em francês e foi um livro pelo qual realmente me levava, porque agora sou o contrário, com os anos, agora tenho que me deitar cedo de acordo com as galinhas, mas antes apanhava raspanetes, porque ficava a noite fora a ler, depois acordava fresca que nem uma alface, porque aos 12 anos, 13 anos acorda-se fresca que nem uma alface, e realmente devorei os livros todos e não achei que fosse longo. Quando acabei de ler, eu dizia, por mim eu teria continuado, não é? Porque achei... ser mais 10 volumes, sim, achei assim uma maravilha. É a história de uma vida, não é? E é um compositor... É a história de uma vida. Eu gostava, se calhar... Não é? Porque ele escreveu a biografia do Beethoven, no Roman Roland. É possível, mas não é bem. Mas agora que me diz isso, é engraçado, porque eu...
considerando e devidas as grandes distâncias que há em todo o sentido entre Beethoven e eu, o Beethoven dizia que ele fazia grandes passeios pela floresta, não é? E eu não gosto tanto da floresta, eu gosto mais de estar ao pé do mar, mas ele dizia que quando ele fazia aquelas longas caminhadas, aqueles longos passeios, que ele sentia que as melodias começavam a formar-se aqui na sua cabeça, na sua testa, e quando não aguentava mais pelo barulho, o peso que lhe faziam aquelas notas todas, porque ele estava cada vez mais surdo, então que voltava rapidamente para casa para escrever, para compor, para escrever as músicas. E a mim acontece a mesma coisa com a escrita, tanto com os contos como com os romances. Primeiro, tudo vai-se formando na minha cabeça, tudo, ou quase tudo, digamos assim, 50% começa a aparecer na minha cabeça e depois, de repente, eu sou lenta para escrever. Eu preciso de 2 ou 3 anos para escrever um livro. Ou seja, não sou lenta, mas é assim, quer dizer, eu posso estar muitas horas, mas depois chega um conjunto e diz, hoje correu lindamente. Depois, quando vou ver, escrevi 1 página, 2 páginas, não é? Mas realmente Sim. As ideias estão lá, mas depois para ter a forma que eu gosto e tal, aquilo já é mais complicado. E depois vem as correções e geralmente eu escrevo qualquer coisa de mais curto e depois, à medida que vou corrigindo, vou juntando, aumentando, aumenta, até que o editor começa a pôr-me, o editor, neste caso, começa a pôr-me prazos de entrega e eu tenho que acabar. Não, nunca mais acabo. Seriam 10 volumes. Pois, não, evidentemente. Ou seja, seriam 10 volumes, mas se calhar eram demasiadas páginas. E se calhar, agora que me está a dizer isso, é possível que me tivesse ficado aquela coisa, ou que eu já sentisse isso, não é? Porque eu continuava a escrever coisas que desgraçadamente perdi esse diário que eu tinha. E hoje em dia tenho imensa pena, não é evidentemente para publicar o que eu escrevia com aquela idade, 12, 13 anos, mas porque enfim, quem vive em Buenos Aires, na Argentina, vivíamos muito virados para tudo o que era a cultura francesa, o espanhol, a inglesa. Devo dizer que portuguesa pouco. Eu nunca tinha lido um livro em português, ou de um autor português nessa altura, não havia, não se publicava. Na Argentina publicava-se imensas coisas espanholas, e não só, até porque na altura de Franco as editoras estavam proibidas de publicar muitas coisas, e então tudo publicava-se na Argentina e depois ia por baixo da mesa às livrarias ou qualquer coisa assim no género, lá encontrava-se tudo. E aquela... Perdi-me, que é uma coisa que muitas vezes o meu raciocínio estava certíssimo, era brilhante, eu estou convencida que era brilhante. Da associação que eu estava da associação, o Beethoven. Exatamente, do Beethoven, porque provavelmente eu já nessa altura, que escrevia umas coisinhas, cara a cara, não sei, pronto, escrevia uns poemas, umas coisas, os continhos e não sei o quê, e agora já me lembro, aquele diário. Porque quando eu cheguei a Portugal e a Espanha e mesmo a França, eu disse, agora é que eu estou no terceiro mundo. Eu vim do primeiro mundo, isto aqui é o terceiro mundo. E então o meu diário chamava-se Uma Viagem pelas Índias Europeias, porque sempre diziam que eu vivia num país de índios, não é? Sim, eu dizia, não, isto aqui é uma coisa tremenda, porque eu via crianças descalças, via pessoas com fome, via imensos mendigos. Eu me lembro que havia assim umas pessoas que tinham uma espécie, não era bem uma cadeirinha, era uma coisa, com um tabuleiro à frente, suportado por qualquer coisa, e que vendiam, lembro-me, em Espanha perfeitamente, a minha mãe não fumava, o meu pai também não, quer dizer, em casa ninguém fumava, mas chamava-nos a atenção ver o que o senhor vendia, e então, por exemplo, o senhor vendia um cigarro, não é? Um cigarro e um fósforo, não é? Era um cigarro e um fósforo. Vendia-se um botão,
vendia-se uma café aspirina, que era como se chamava aspirina naquela altura. Vendia e era tudo por era tudo por unidade, porque ninguém tinha dinheiro para comprar mais, não é? E, além de que eu achei tudo muito... Enfim, fez muita confusão quando passámos por Alentejo, ver o homem no burro e a mulher atrás com coisas em cima da cabeça, ver as mulheres a trabalhar no campo, não haver máquinas, ver uma nora. Eu tenho uma fotografia minha em Tavira, com 12 anos, ao pé de uma nora. Nunca tinha visto uma nora na Argentina, não é? Com um burro, coitado do burro, o asno, não sei o que era, as voltas o dia todo e não sei mais. Nunca tinha visto esse tipo de coisas. E fez-me confusão. Mas voltando às coisas boas, que é a escrita, em Paris também, como em Buenos Aires, enfim, como na Argentina, jogos que fazíamos, por exemplo, coisas para nos entreter, era aprender poesias de cor e depois ver quem é que sabia mais poesias. Portanto, quer dizer, com 13 anos e tal, eu aprendi vários poemas de Baudelaire e digamos, nunca me proibiram de ler coisas, em casa, pelo menos, em minha casa, eram muito liberais, assim. Se fosse boa literatura, eu podia ler, e como só havia boa literatura, eu podia ler e aprender de cor. E então, eu lembro-me que eu recitava com tipo recitadora, com ênfase, porque havia uma coisa que agora não há, desgraçadamente, mas naquela altura havia grandes recitadores que iam recitar a Argentina. E havia uma recitadora argentina que era fabulosa e, por exemplo, o Vittorio Gassman ia a Buenos Aires só para recitar poesia. Eu já falava italiano, que entretanto vivi 3 meses em Roma e aprendi italiano, e as pessoas iam ouvir poesia, boa poesia, não é? Coisa extraordinária. Que agora deixou de haver, já não há. Aquela célebre recitadora chamava-se Sílvia. Lembrei-me, esqueci-me. E era. Não, Berta Singerman. Não era Sílvia. Berta Singerman era fabulosa e os teatros enchiam para ir ouvir recitar poesia, que não era dela, não é? Que era poesia de bons autores, e eu me lembro até o dia de hoje do tom de voz dela, que era realmente impressionante. E o Vittorio Gassman também, e o Lorca também foi outra das minhas grandes paixões, e via-se num diário que eu tinha, umas coisas, ainda tenho algumas coisas, em que eu posso dizer, ao ler as poesias que eu escrevia, os contos que eu escrevia, o que é que eu estava a ler nesse momento. Pronto, aqui era Lorca puro, era Lorca tout craché. Isto aqui, como é evidente, isto foi Allan Poe. Aqui, o dos contos, não é? Isto aqui foi fulano. E aproveitando esse regresso momentâneo à Argentina, gostava que falasses um bocadinho da terceira escolha, que é o Túnel. Sim, do Ernesto Sábato. É um autor argentino que chegou a conhecer pessoalmente. Eu cheguei a conhecer pessoalmente porque, enfim, eu cruzei-me na minha vida, por sorte ou porque pela idade que tinha, enfim, com grandes escritores. Quando eu vivia em Paris, por exemplo, eu ia muitas vezes almoçar à casa da minha tia, porque ficava perto da escola e tal, e nós vivíamos mais longe, e cruzava-me com o Cortázar. Só que, pronto, eu era nova, adorava os contos de Cortázar, e mesmo depois, quando fui estudar na Universidade de lá, quando fui a Sorbonne lá, também cruzava-me com ele, mas ele era um homem muito alto, e em cima no topo daquela altura toda, não, ele tinha uma cabeça de menino, de criança, não é? Então, um corpo gigante. Um corpo gigante e uma cara de criança.
E mesmo com o passar dos anos continua a ter aquela cara de criança. Uns olhos grandes. E eu não tive coragem de falar. E depois que ele morreu, fiquei tristíssima porque disseram-me que era a pessoa mais afável do mundo. E se eu dizia que era argentina e que não sei o que, não sei mais, que convidava-me logo para a casa dele para beber um mate e recitar poesia e coisa e não sei o quê, e contar uma contos. oportunidade perdida. Uma oportunidade completamente perdida. Mas já era um bocado mais crescida, depois voltei à Argentina porque fiquei na Europa mais ou menos 1 ano e meio ou qualquer coisa assim. Fiz 1 ano neste Liceu Francês em Paris e depois estive em Roma e depois estivemos assim a fazer umas viagens. E depois, claro, quando voltei à Argentina, chumbei o ano porque os estudos apanhei 1 ano e meio, portanto já não dava muito, mas enfim, acho que não perdi nada porque ganhei muito noutras coisas. E, entretanto, eu tinha uma amiga que o pai era muito amigo de vários escritores, entre eles o Ernesto Sábato, e eu adorava falar com ela. Às vezes nós saíamos, pronto, com rapazes amigos e não sei o quê, tínhamos 14 anos, 15 anos, e tínhamos que estar uma certa hora em casa, não é? Porque eram outras épocas, portanto tínhamos que estar, suponhamos, às 10 em casa. E não estávamos realmente às 10 em casa, só que às vezes o pai tinha convidado e a mãe a jantar os senhores, e estavam de conversa e não sei mais, e quando chegávamos, nós também ficámos um bocadinho na sala de conversa com eles e não sei mais, até que a mãe dela dizia: oh meninas, porque geralmente eu dormia em casa desta amiga minha, dizia já para a cama porque são horas, é meia-noite, são horas de dormir. E eles protestavam um bocadinho, mas depois não. E eu ficava assim, mas emocionadíssima, porque eu dizia pensar que estes senhores, entre eles o escritor em questão, gosta de me ouvir falar, falávamos de livros e coisas e não sei mais, e gostava imenso. E há pouco tempo o marido desta amiga minha, quando eu disse que saudades que eu tenho daqueles serões literários e tal, em que falávamos e que eles me ouviam, diz: ouviam-te. Eu posso dizer isto porque vou fazer 70 anos, portanto posso contar à vontade esta coisa. Diz: ouviam-te, estás a brincar? Quando a minha sogra te mandava para a cama, era porque já estava farta que eles te comessem com os olhos. Porque para eles eras uma espécie de Lolita. E tu convencida de que eles te achavam culto e inteligente, eles nem ouviam o que tu dizias. Foi a grande desilusão da minha vida. Há poucos anos, há 10 anos, eu disse: bolas, pensar que eu... Bom, mas não deixei de gostar imenso dos livros dele, e tudo o que o Sábato escreveu acho maravilhoso, assim como tudo o que o Cortázar escreveu acho maravilhoso, menos mas isto sou eu, menos o que ele tentou fazer, que foi escrever um romance. Eu acho eu acho que realmente, não sei como é que vocês chamam, eu chamo Rayuela. Como é que se chama em português? O Jogo do Mundo. O Jogo do Mundo, pronto, o Jogo do Mundo, acho, quer dizer, li, sim senhor, gostei, mas não troco o Jogo do Mundo por nenhum dos contos dele. Ele era principalmente um grande contista. O Sábato era um grande romancista e contista também. E ele tem, neste livro que estamos a falar, tem uma parte do livro que se chama Informe sobre Ciegos, não sei, Informe sobre Cegos, relatório sobre cegos. E então acontece que ele inventa, ou cria, enfim, um território especial para cegos, porque como eles não precisam de luz, então eles andam debaixo da terra, e por isso que, em geral, ou pelo menos antigamente, quando eu era mais nova, os cegos tinham sempre a pele muito branca, eu não sei porquê, eram sempre muito brancos, e tinha assim um ar um bocadinho especial. E então eu fiquei um bocado aterrorizada pelos cegos, porque andavam sempre com aquela coisinha assim, a bengala, a tocar nas coisas todas, nas paredes e não sei o quê, ainda que a minha educação me obrigasse, cada vez que eu via um cego, de atravessar a rua, não é? E então eu ajudava a atravessar a rua, mas devo dizer que depois de ter lido aquele livro do
do Sábato, do Ernesto Sábato, fazia-me imenso o toque, não é? Tocar assim, eu sentia quase que debaixo daquele casaco, debaixo daquela coisa, que haveria uma pele viscosa, porque era o que ele, aquilo estava tão bem escrito, que eu penso que não fui a única pessoa a reagir assim, coitadinhos, os cegos não tinham culpa nenhuma, mas realmente um poder horroroso, aquela parte é horrorosa e não me esquecia do dia de hoje. E realmente eram grandes escritores. Também o Borges também tem contos muito bons. Eu, pessoalmente, não gosto não adoro a poesia dele. Eu sei que os poetas vão me matar por dizer isto, mas eu sou argentina. Estou aqui já com a arma sou argentina e posso dizer o que me apetece nos meus conterrâneos. Claro. Não, mas o que acontece é que nós, na minha época, enfim, já éramos adolescentes, éramos completamente contra o Borges. E dizíamos que ele tinha um complexo de Édipo com a mãe, e provavelmente tinha, porque a mãe era uma coisa assim, tremenda, dominadora e coisa. E então recusávamos ao ler Borges. As pessoas aqui ficaram muito admiradas como eu só tinha lido Borges a partir dos 20 anos ou qualquer coisa assim, que não era possível. Eu tinha lido todos os autores argentinos, latino-americanos, franceses, ingleses, espanhóis, que tinha lido Borges. Quer dizer, aqui em Portugal não entrava na cabeça de ninguém. Eu disse, não, eu não li, até que um bom dia fui a Barcelona. E pronto, a coisa um bocado comprida e tal, eu não vou contar toda, e o que é facto é que me mandaram falar com um rapaz da minha idade na altura, ou tinha 1 ou 2 anos mais, que hoje em dia é jornalista e escritor, que é o Benço, e onde disse, olha, porquê é que não vais à Estafeta Literária, que era uma revista fundada por Unamuno, que existia nessa altura, porque eles vão lançar um número, se calhar eles publicam qualquer coisa, poemas não sei, mas se calhar um conto teu, se for inédito, não pode ser mais inédito, quer dizer, este conto não foi publicado em parte nenhuma. Eu já tinha publicado cá em Portugal algumas coisas, mas não esse conto, que tinha escrito recentemente. E então chego a esta Estafeta Literária e alguém deve ter dito, olha, está aqui uma rapariga argentina que vem com um caderno, com uma pasta, com umas coisinhas e não sei o quê. E o diretor achou graça e disse, manda entrar, vamos ver. E então mostro-lhe um outro poema. Não disse que não gostava, mas enfim, disse, tem mais alguma coisa? Eu disse, sim, tenho aqui o último conto que escrevi há poucos dias, e que se chamava Um Sonho em Lisboa. Então disse, ai, que coisa tão engraçada. Engraçado, porquê? Disse, não, porque nós vamos agora fazer um número especial sobre os melhores e os maiores escritores argentinos, e cada um teve que mandar qualquer coisa de inédito, e há uma parte em que só há contos, e essa parte começa com Jorge Luis Borges, que também escreveu uma história sobre um sonho em Buenos Aires, ou qualquer coisa assim. O tema era mais ou menos o mesmo. Isso é evidente, conheço toda a obra de Borges. E eu disse, não. Como que não? Não, nunca li Borges. Mas porquê? Olha, uma questão um bocadinho política, um bocadinho isto, um bocadinho daquilo, um bocadinho não sei o quê, meti os pés pelas mãos e não sei o quê, me disse, não li Borges. Então, só mais nada aconteceu o seguinte, sai a revista, eu voltei a estudar para Paris e depois, numa altura em que eu fui visitar a minha mãe à Argentina e as minhas amigas e os meus amigos e não sei o quê, recebo uma carta dizendo que a Estafeta Literária vai ser lançada também em Buenos Aires e se eu por acaso estiver lá ou não sei o quê, pronto, para ir, e lá fui eu. Com a minha mãe, fui eu ao lançamento da revista
E, entretanto, na revista dizia assim, a revista começava assim, nota do diretor. Abre este número o maior escritor argentino, Jorge Luis Borges, e fecha uma jovem escritora argentina chamada que nunca leu Borges. Que nunca leu Borges e que escreveu um conto com o mesmo medo ou coisa como ele. E diz mais outras coisas mais, e pronto. E realmente começa com o conto de Borges e acaba comigo, o que me valeu o ódio de vários escritores argentinos que ficaram furiosos, diziam, mas porque tu nunca publicaste nada e porque não eu que... Exato. Bom, mas, entretanto, estávamos lá num lugar que era uma fundação muito conhecida na época, que se chamava Fundação Di Tella, para a apresentação da revista e tal, e não sei o que mais, e de repente vem o diretor daquele sítio, que nos conhecia bem a minha mãe, porque havia também, enfim, faziam-se happenings na altura, enfim, era um sítio de muito movimento cultural, de la Calle Florida, que hoje em dia é um nojo, porque é só vendas de roupa para turistas, e antigamente era uma rua extraordinária, cheia de galerias de arte, de livrarias, e, enfim, tempos idos, e se aproxima e disse, Cristina, podes vir um bocadinho comigo? Disse, sim, o que há? Não, é que Borges quer te conhecer. Eu disse, não é possível. Disse, mas porquê? Disse, porque leu que nunca tinhas lido e tal, e queria saber, e gostou muito do teu conto. E então queria falar contigo, queria conhecer-te. Pronto. Lá vou eu, apresento, não sei o quê, ele já estava cego. Apresento, não sei o quê, e diz assim, olha, eu queria pedir-lhe, se não se importa, tem mais coisas escritas que me possa ler? Sim. Ou seja, o Borges já tinha lido a Cristina e a Cristina não tinha lido tinha o lido Borges. Deve ter sido a única vez que isso aconteceu. Exatamente. Eu acho que foi por isso que ele quis... Então pediu-me para ir à casa dele, tal dia, a casa... Vivia com a mãe, claro, já se tinha peso com a mãe, como é evidente, e então ele tinha, na casa de Maipú, e então eu não sei porquê, na minha cabeça, a sala não era bem uma sala, era uma espécie de hall de entrada enorme, que tinha uma muito boa acústica, vazia, e era assim, oval. Eu imagino como uma sala oval, mas despida. Tinha, claro, o retrato da mãe, não sei o quê, mas não tinha nada. E então o Borges esperava-me sentado numa cadeira, numa ponta aí, e pediu-me para eu ficar em pé na outra ponta e ler. Bom, como é evidente, eu comecei a suar. As pernas tremiam, a voz não me saía. E não sei o quê. E ele foi de um charme, de um encanto, porque eu achava que era nem queria saber dele. Que me conquistou. Não, conquistou-me por completo. E foi muito engraçado, porque ele, sendo cego, ou seja, invisual, ele foi vidente comigo, foi engraçado, porque ele disse-me assim, eu li-lhe vários contos, várias coisas que tinha escrito e não sei o quê, e ele me disse, sim senhor, é muito bom, mas falta-lhe madurez. Diz então... Maturidade. Desculpa, madurez em espanhol. Maturidade. Falta-lhe maturidade, o que é natural à sua idade e tal. E então vou-lhe dar um conselho para toda a vida, que é o seguinte, não queira publicar já. Eu, pois já me tem pedido muitas vezes, até quando eu tinha 11 anos, 12 anos, já quiseram publicar as minhas poesias e eu não quis, porque achei que não tinha bem idade, que era ridículo. E agora também publicar e tal, mas não me sinto assim muito conforme. Disse, não. Para mim, a idade ideal para Cristina começar a publicar, e aí sim que vai publicar como escritora já madura e vivida, e isto e aquilo e não sei o quê, porque não é só a cultura, também precisa de vivência, etc. Vai ser à volta dos 45 anos.
E eu disse, está bem. E depois eu pensei, velho louco, que vou esperar até ser caquética, porque para mim, claro, com 20 anos, 45 anos, era completamente caquética. Eu disse, pronto, o homem não está bom. Depois eu voltei a ver cá em Lisboa, quando ele veio cá, mas já com a Maria Kodama, e pronto. E não sei se ele me lançou um feitiço, é provável, não é? Que ele tivesse aquele dom, Exato. porque realmente eu, por circunstâncias da vida, porque me divorciei, tinha 2 filhos, tinha que trabalhar muito, e porque isto e porque aquilo, e que não sei mais, escrevi o meu primeiro romance e publiquei o meu primeiro romance exatamente com essa idade. Pronto, e esta é a minha história com o Borges. Que era cego e profeta. E profeta. Absolutamente. E vou dizer uma coisa que eu nunca imaginei. Tinha um sentido de humor que eu fiquei lá, em vez de ter ficado, suponhamos, meia hora ou uma hora, como era suposto, ficamos a rir às gargalhadas, mas as gargalhadas. Eu não sei se fica 2 horas, 3 horas em casa dele, não é? Foi, provavelmente até mãe o chamar para lanchar, ou para jantar, ou para tomar banho, ou qualquer coisa assim, género. Mas foi assim uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Nós é que também, enfeitiçados com a conversa da Cristina, já passámos o já nosso tempo. Não há problema nenhum. Vamos dizer aos nossos ouvintes que quem quiser procurar 24 horas na vida de uma mulher, de Stefan Zweig, tem várias edições em português, esgotadas. Encontramos uma em português do Brasil por cerca de 2,5 €. Jean-Christophe, de Romain Rolland, neste momento não tem nenhuma edição em português. Poderão talvez encontrar as edições da Livros do Brasil em algum alfarrabista ou encontrá-lo em inglês ou francês no Book Depository, o nosso site de preferência em francês. E o Túnel, de Ernesto Sábato, está infelizmente indisponível em Portugal, mas poderão... está esgotado, aliás. Já foi publicado, mas está esgotado. Poderão também procurá-lo. Quando procurarem o do Stefan Zweig, podem procurar também o Túnel. E também Cortázar, e também Borges. E também Borges. Tudo. Sim, mas isso o Borges está publicado cá em Portugal. E os livros da Cristina também, claro. Para a semana regressamos. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/Biblioteca de Bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud e do iTunes. Enviem-nos mensagens, deixem-nos comentários. Não se esqueçam das estrelinhas, ajuda outros ouvintes e outros leitores a encontrar o nosso podcast. Cristina, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada eu, gostei imenso. Desculpem se falo muito. Mergulhou nas memórias, não é? Quando uma pessoa mergulha nas memórias, depois não sabe onde vai parar. Exatamente. Não, foi muito giro, foi muito simpático. Muito obrigado. Foi muito bom. Para quem